Se você tá mandando mal no Fantasy, chegou a hora de se recuperar. Olá, fãs da PL Brasil, tudo bem com vocês? Hoje chegou o dia de recuperar. A paciência, porque estão passando o carro sem parar. Olá, fãs da PL Brasil, tudo bem com vocês? Hoje chegou o dia de você aprender a recuperar os seus pontos ou pontuar melhor no Fantasy usando as chips, que são as cartas de vantagem que eu contei lá no primeiro vídeo que te ajudam a pontuar mais. Então eu vou explicar um pouquinho como é que elas funcionam e também algumas estratégias importantes para você levar em consideração na hora de ativar ou não as chips, tá bom? Então eu vou começar aqui na tela. Depois no final do vídeo eu vou fazer aquela passadinha rápida sobre o nosso time, mas hoje eu vou começar mostrando as ligas. Ó, a gente está aqui na Liga da PL Brasil, que é a única da qual o nosso time participa. E aqui estão os times mais bem colocados, né? O primeiro é o Thundering Herd, do Chu e Gustavo. O segundo é o Frestia 27, da Putra Perdana, enfim. Vou passar por esses dois times rapidamente para vocês entenderem. Esses dois times são os dois melhores colocados na Liga da PL Brasil hoje, tá? E se vocês vierem aqui nos times deles, vocês vão ver que ó, o primeiro colocado fez 91 pontos na última rodada. E na primeira ele fez 113, mas olha aqui embaixo, ó, Bench Boost Played. O que isso quer dizer? Ele usou o Bench Boost, vou explicar também o que é. O segundo colocado aqui, ó, na segunda rodada usou o Wild Card e na primeira rodada usou o Triple Captain. O que isso quer dizer? Por que eles estão lá na frente? Como que isso ajudou a pontuação deles? Então vamos passar pelas 4 chips para você entender como elas funcionam e também um pouco das estratégias interessantes para você usar. Então eu vou voltar lá para o nosso time e agora eu vou explicar aqui para vocês o que são as chips. As chips são algumas cartas de vantagem, algumas coisas que te dão mais pontuação em algum momento que você escolher durante a temporada, tá? As chips são 4: Wild Card, Free Hit, Bench Boost e Triple Captain, tá? Eu vou explicar o que faz cada uma delas para você não ter mais dúvidas também como é que funciona. Como é que você faz para ver, né, essas coisas? Ó, aqui no nosso time, aqui eu escolhi o time para a rodada, né? Lá embaixo você vai ver 3 já, o Bench Boost, o Triple Captain e o Free Hit. Memoriza isso, as 3 que estão na tela de times, você só tem uma por temporada, tá bom? Então aqueles 2 times que eu mostrei lá no começo que estão super bem lá na frente na Liga da PL Brasil, teve um time que usou o Triple Captain já, e o outro já usou o Bench Boost. Então eles não vão ter mais isso para usar até o fim da temporada, tá? É só uma por temporada. As 3 que aparecem na tela de montagem do time para a semana são só uma por temporada, tá? O Bench Boost, que é a primeira que aparece aqui, foi a que o primeiro colocado usou na primeira rodada, ó. Então o banco de reservas dele pontuou 6 com 7,13, com 14,27, com 2,29. Ele fez 29 pontos só com o banco de reservas, tá? Então ele gastou a tip dele e ele deu sorte, ele foi bem, 29 pontos pro banco de reserva é bastante coisa. E aí ele pontuou bastante, só que agora ele não vai mais poder usar o Bench Boost até o fim da temporada, tá? A segunda que aparece aqui na tela então da montagem do time é o Triple Captain, né? Para você triplicar a pontuação do seu time em vez de dobrar. O quarto colocado da Liga da PL Brasil, por exemplo, usou o Triple Captain na primeira rodada. Ó, ele não foi tão bem, ele fez 46 pontos. Ele triplou o Harry Kane, que só fez 2 pontos, então ele acabou fazendo 6. Acabou usando o Triple Captain numa rodada de não muita sorte. E agora ele não vai poder usar mais também durante a temporada, tá? E a última é o Free Hit, que serve para você trocar o seu time inteiro sem pagar aqueles 4 pontos adicionais por transferência, tá? Então, se você clicar no play aqui do Free Hit, você vai poder trocar o seu time inteiro quantas vezes você quiser até o mercado fechar. Agora vocês já memorizaram, então, que na tela de montagem do time tem as 3 aqui, Bench Boost, Triple Captain e Free Hit, todas só uma vez na temporada. A quarta chip que existe é usada aqui na aba de transferências, tá? Eu estou fazendo pelo computador, talvez tenha alguma diferença pelo aplicativo, mas é só para vocês decorarem mesmo. A quarta é o Wild Card, aqui ó, na janela de transferências ele já aparece, ó, Play Wild Card. E o Wild Card você tem 2 por temporada, tá? Então você pode usar uma no primeiro turno e a outra no segundo turno do campeonato, beleza? Você não consegue usar as 2 em um turno só, tem que esperar virar. Para que serve o Wild Card? Também é para você trocar o seu time inteiro sem pagar aqueles 4 pontos adicionais por transferência. E qual que é a diferença do Wild Card pro Free Hit? O Free Hit, quando você usa, na rodada seguinte o seu time inteiro volta tudo como era antes, tá? Então é como se fosse
uma fugidinha ali do seu time. Ó, pera aí que eu já venho. Você vai lá, monta um time novo para uma rodada e depois o seu time antigo volta ao normal. No Wildcard, não. No Wildcard, que é o que você tem 2 por temporada, você vai trocar o time inteiro e ele vai permanecer daquele jeito. Ele não volta para o que era antes, beleza? Maravilha, então agora vocês já sabem como vocês podem potencializar os seus pontos, né? Vocês têm 2 chips para trocar o seu time inteiro para você fazer mais pontos. Você tem outras 2 para potencializar. Uma potencializa o capitão e a outra o seu banco de reservas. Como que você traça uma estratégia boa para usar essas 4 chips? A dica geral que eu dou para quem me pergunta é a seguinte: trace sua estratégia e veja se ela está funcionando ou não. Tá, o importante do Fantasy, como ele é um jogo complexo, é você ter uma estratégia bem definida. Você pensar em tudo que o jogo oferece. Então tem mudança de preço dos jogadores todo dia, tem rodadas duplas, tem jogo difícil em casa, tem jogo fácil fora de casa, tem tudo isso que vocês têm que pensar. E aí, a partir dessa estratégia, se você estiver mandando bem ou mal, você decide o momento de usar as suas chips, tá? Eu chamo isso de estratégia, tá? Eu não gosto de usar muito no começo do campeonato, porque a gente não tem muita informação. A gente não sabe que time que vai muito bem no começo, logo de cara. A gente não sabe se vai ter algum jogador que vai ser poupado, ou que vai ter algum jogo de Copa no meio de semana, vai com um time misto, enfim. É difícil a gente prever informação no começo, tá? Então por isso que eu, Léo, prefiro usar quando eu tenho mais informações sobre os times. Porém, vamos aqui para a tela, ó. O nosso time atual é esse aqui. Eu gosto do jeito que ele tá, mas eu quero fazer algumas alterações nele. Então, aqui de cabeça eu consigo ver mais ou menos uns 4 jogadores que eu quero trocar. Eu vou usar o Wildcard para isso? Eu não vou usar agora, porque 4 transferências eu preciso de 4 rodadas só para fazer as 4 transferências de graça. E aí eu tenho 4 caras no banco de reserva. Então os caras que eu não gosto eu posso deixar no banco. Então eu não vou gastar um Wildcard nisso. Mas se você viu, por exemplo, que em 2 rodadas você montou o seu time muito mal, tem alguns jogadores do seu time que foram expulsos, outros machucaram, você está com o elenco reduzido e você não está mandando tão bem assim. Só foram 2 rodadas no campeonato por enquanto, mas vale a pena você usar o Wildcard? Não sei. Eu acho que vale, porque você vai ficar com um time ruim pontuando várias rodadas, vai perder um monte de ponto aí no meio do caminho, sendo que você já poderia ter usado para repaginar a sua equipe inteira, né? Então, se a sua estratégia no começo estiver muito errada, você estiver com jogadores ruins, você escolheu mal, eles estão machucados, estão suspensos, etc., usa. Não tenha medo de usar, desde que seja a sua estratégia. É o que eu falei, não usa na louca. Hoje me deu vontade, eu vou botar o Triple Captain ali. Cara, pensa, entendeu? Sei. Pode ser que dê certo? Claro que pode. É um jogo de performance, a gente não sabe como os caras vão jogar, mas as suas chances aumentam quando você tem uma estratégia bem definida. Então, passando aqui um pouquinho do Wildcard, né, eu falei de como usar o primeiro Wildcard, vamos falar um pouquinho sobre como usar as outras chips também. Vou voltar lá para a gente ter a tela lá. Aqui o Bench Boost, o Triple Captain e o Free Hit. O meu conselho geral nesses momentos é... Não sei. Vou pensar num conselho e já falo pra vocês. 2000 anos depois. Use nas rodadas duplas. Espere o campeonato se desenrolar para você ter mais informação. Fatalmente, em algum momento, vai rolar alguma rodada dupla, porque tem times que jogam competições europeias ou as competições domésticas mesmo, né, as Copas da Liga e a FA Cup. Então, espera, sabe? Você pode juntar essas chips para usar em momentos melhores. Tem, às vezes, a possibilidade, é muito raro, mas às vezes rolam até rodadas triplas. Então, um time não joga em 2 rodadas picadas ali, depois ele joga 3 na mesma Game Week. Então, às vezes compensa você esperar. Eu, particularmente também, Léo, dizendo a minha opinião pessoal, eu prefiro esperar as rodadas duplas para saber quando que eu vou usar cada uma das chips. Vamos supor que, sei lá, eu tenho um jogo ali que só o Liverpool tem uma rodada dupla. Então eu não vou usar o meu Free Hit para trocar o meu time inteiro, tá? Se eu já tenho o Salah no elenco, por exemplo, e o Alexander-Arnold, que os dois aqui já estão no nosso time, eu posso usar, por exemplo, o Triple Captain no Salah ou no próprio Arnold, né? Depende do que eu achar que eles vão fazer naquele jogo. E aí eu acho que é uma chip melhor para usar um jogo do Liverpool que só ele tem uma rodada dupla. Então se você tem só um time com uma rodada dupla e você tem um jogador desse time, talvez valha a pena você usar o seu Triple Captain também, claro, dependendo dos jogos que ele vai fazer, né? Às vezes é legal você pensar em aliar as chips. É claro que você só pode usar uma por rodada, mas vamos supor, você vê que vai ter um time que tem uma rodada dupla daqui 3 semanas, por exemplo, você pode pensar num Wild Card
para mudar o seu time, pensando não só nesse time que vai jogar 2 vezes, mas em outros times também para melhorar o seu time um pouquinho. E aí na rodada seguinte você já vai poder usar outra chip. Então, se você usar, por exemplo, um Bench Boost ali, ou o próprio Triple Captain, você pode potencializar o Wild Card que você usou ali atrás, entendeu? Então, usar uma depois da outra pode ser interessante se você achar uma lacuna ali que faça isso valer a pena. E é claro que isso depende da sua estratégia também. Que o cara tem que estar ligado. Eu tô nervoso todo dia. E aí eu puxo o gancho para falar de Bench Boost e de Free Hit. O Bench Boost em rodadas duplas também é bem legal, mas aí você tem que ter o time inteiro montado para a rodada dupla, né? Pensando nela. Então aí é mais legal você usar, por exemplo, um Wild Card quando tem vários times que jogam 2 jogos. E aí você consegue montar um elenco inteiro para daqui 2 rodadas você usar o seu Bench Boost. E aí o seu time inteiro ter 2 jogos e você pontuar muito com ele. Então é uma estratégia interessante também você pensar em usar o seu Bench Boost quando tiver uma rodada dupla também. O Free Hit é interessante você pensar também quando mais de um time tem uma rodada dupla, né? E aí você joga com eles depois o time volta ao normal. Ou também para o final do campeonato. Porque se você chegar na última rodada com o Free Hit, é legal porque você consegue montar basicamente o melhor time para aquela rodada e você não vai ter nenhum prejuízo depois quando esse time voltar ao normal, porque é a última rodada do campeonato. Então você pode ter ali o melhor time da rodada que você pode montar para aquela rodada específica e sem pensar no resto do campeonato. Então também pode ser uma boa ideia, mas de novo, o Free Hit você pode usar em rodadas duplas, você pode usar quando o seu time, por exemplo, todos os seus jogadores têm jogos difíceis, jogam fora de casa, por exemplo, e você quer mudar isso porque na próxima eles vão jogar em casa. Usa, sabe? Se você está se sentindo confiante e isso se encaixa na sua estratégia, use o Free Hit também. Então, o meu conselho geral é esse. Você entendendo como funcionam cada uma das chips, você sabe traçar uma estratégia, você olha lá a tabela de jogos. Vou até abrir aqui para a gente ver. Você vem aqui em Fixtures, vê a tabela de jogos, ó. Vê quando os times vão jogar, contra quem eles vão jogar. Nessa próxima rodada são esses jogos aqui, depois são esses aqui. Vai dando uma olhada e vê qual time tem uma tabela legal, monta a sua estratégia em cima disso. E aí, pensando no campeonato inteiro, você pensa em usar as chips que você tem, tá bom? Então, para você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Como sempre, eu peço o apoio de vocês para levar esse vídeo para frente para quem quer jogar o Fantasy, quem gosta de Cartola, aquele amigo seu que adora jogar o Cartola e não conhece o Fantasy, mostra para ele, mostra os vídeos para ele, fala para ele compartilhar com o povo lá, com os amigos da família, com todo mundo. Ô, motoqueiro. Que vai ser muito legal para a PL Brasil, a gente gosta muito desse apoio de vocês. E inclusive eu falei da liga aqui da PL Brasil, quem ainda não faz parte da liga, vai logo, o código tá na descrição do vídeo aqui, é só entrar, pegar o código, colar lá nas ligas do Fantasy, você vai entrar na Liga da PL Brasil, tá todo mundo lá também. Agora eu vou aproveitar, para quem acompanha o canal também e viu que a gente montou um timezinho para disputar o campeonato, vou montar o time para a próxima rodada, tá? Quem acompanha muito de perto viu que eu tinha o Ruben Vinagre na última rodada e eu falei que eu ia vender o Vinagre e o Brant White para fazer as duas ao mesmo tempo e trazer 2 jogadores na próxima rodada. Só que o Vinagre estava para cair de preço e o Sainz estava para subir, então eu fiz essa troca para o nosso time ficar melhor e eu não perder dinheiro com isso, tá? Então agora eu só tenho uma troca e o Brant White está machucado, ele acabou se machucando, então eu vou acabar vendendo ele mais para frente, agora eu não vou mexer. Só vou arrumar na nossa formação mesmo, ó. Vou trocar o Nyland pelo McCarthy, né? Porque o Nyland com a chegada do Martinez não vai jogar. Quero que o Sainz jogue, né? O Justin tem um jogo muito complicado contra o City fora de casa, então provavelmente vai ser difícil para ele deixar o Sainz por ali. E pensando no resto do time, acho que eu vou manter do jeito que está aqui e vou dar a abraçadeira de capitão para o Timo Werner, porque apesar dele não ter marcado gols ainda, ele tá jogando bem, ele já sofreu 2 pênaltis e é o cara que tem o jogo mais tranquilo de todos, né? O Alba e o Salah vão se enfrentar, então eu vou deixar o Werner como capitão e o Salah como vice mesmo, tá bom? Então eu já vou salvar aqui, esse aqui vai ser o nosso time para essa rodada, para a terceira rodada da PL. E não vou fazer transferências, vou acumular e ver o que eu posso fazer na próxima para tirar o Brant White e mais alguém, talvez o Davis, né? O Reguilhão chegou ali, talvez o Davis seja reserva, então pode ser um cara ali que eu venda do nosso time. Não vou usar chips ainda, eu acho que esse time aqui dá para dar um caldinho, dá para esperar um pouco antes de trocar o pessoal, então eu vou esperar um pouquinho. Esse aqui é o nosso time, está pronto para a terceira rodada da Premier League.
Galera, agora vocês já sabem usar as chips, já sabem para que serve cada uma, já têm uma ideia de como traçar uma estratégia para usar cada uma delas durante o campeonato. Então deixa o joinha aqui no vídeo, eu sei que foi importante para vocês que estão começando a jogar agora. E principalmente, deixem suas dúvidas nos comentários, tá? Eu sempre estou lendo os comentários para entender as dificuldades do pessoal e tentar tirar essas dúvidas também. Eu quero que todo mundo saiba jogar o Fantasy muito bem, porque é um jogo muito gostoso, muito legal. E eu também adoro fazer essa interação, vocês sabem, então eu vou até deixar meu Instagram aqui na tela para vocês. Mandem perguntas também no Instagram da PL Brasil. E é isso, boa sorte pra gente nessa rodada e pensem bem antes de usar essas chips, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima!